Muito bem. Grande oportunidade para moradia ou para investimento seguro. Atenção, lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, com água, luz, meio-fio, demarcados, ruas compactadas, na entrada da cidade de Cachoeira da Prata, às margens da rodovia de acesso à cidade. Apenas 15 minutos de Sete Lagoas. Atenção, pessoal, a melhor parte está aqui. Financiamento próprio, sem consulta ao SPC ou Serasa e até 150 meses para você pagar. Sem entrada. Prestações a partir de R$ 299 mensais. Não perca tempo. Quem ligar informando que viu o anúncio nos Donos da Bola não vai pagar a entrada. É isso mesmo. Paga a primeira prestação, R$ 299, e já é dono do imóvel. Não perca tempo. É isso mesmo. Você vai comprar seu imóvel sem pagar a entrada, dando apenas a primeira prestação e já ficando dono. Não perca tempo. Últimas unidades. Agende hoje mesmo mais uma do Recanto Salvador. É Bandeirantes Imóveis 34850123. Tudo bem. Olha aqui. Normalmente não. Vamos falar do Cruzeiro e do América, que não saíram do empate 1-1. O Cruzeiro segue sem vencer no Brasileirão. Aliás, ontem o Manula fez uma publicação no Twitter, ele tem muita razão. 12 jogos de mineiros até aqui e apenas uma vitória, é muito pouco. Vamos falar um pouquinho desse jogo, mesmo porque tudo que já tinha para ser dito, foi dito já, todo mundo já falou. Roda os melhores momentos aí. Eduardo, fala do... Deixa eu espirrar primeiro. Saúde. Desculpa, ninguém espirra na televisão. Eu devo ter sido o primeiro, eu e o Boris Casoy. Eu também sou humano. Ele disse isso quando espirrou no jornal. Rápido, fala rápido, e depois eu quero explorar um outro assunto com o restante da turma, porque tem também o povo lá do Switch querendo falar. Fala você, tá. Eduardo. Boa tarde. 15 segundos. A impressão que o Cruzeiro me passou nesse jogo contra o América foi mais ou menos a mesma no jogo contra o Santa Cruz. Um time que vem se acertando, que tem um treinador que parece ser o organizador, mas que falta peças para decidirem dentro de campo. O Cruzeiro até cria, mas quem finaliza... Olha esse gol! Quem finaliza é muito fraco. Lá atrás a mesma coisa. É um time bem postado, mas com falhas individuais acaba sofrendo gols. E volume de jogo. Volume de jogo a cada jogo no futebol mundial que mostra pra gente que volume de jogo não é sinal de vencer. O time tem volume de jogo, está mais no campo do adversário, mas empata, perde. Então, para mim, foi mais do mesmo. Está muito nítido que o Cruzeiro precisa contratar. E, claro, torcer para quem está no DM se recuperar, voltar em alto nível, mas é mais do mesmo que a gente viu contra o Santa Cruz, um time um pouco mais organizado que aquele do Campeonato Mineiro, mas com os mesmos defeitos. Lá na frente perdendo gols, criando pouco, e lá atrás muito fácil de ser batido. Criando pouco, tendo que contar muito com o Fábio. Não, eu concordo com as coisas que você falou, menos com essa parte. Mas não tem... Criou bem. O João Ricardo fez o mínimo 3 boas defesas. 3, será? Fez. 3. Pelo menos 2 chutes do Valdir do Bigode. Olha a confusão aí. Valdir do Bigode? Valdir do Bigode, do William do Bigode. Aproveitando a imagem, eu gostaria de explorar com vocês. O que você acha? Eu acho que o Portuga tem razão. Até gostei porque foi direto, ficou de mimimi, porque aqui é uma hipocrisia desgraçada. Os caras, não, porque é um código de ética chato, porque muita gente usa desse código de ética para prejudicar o adversário. Ou seja, a ética só vale quando é a favor, quando é contra, não vale. Eu gostaria de sua avaliação, por gentileza, câmera 2. Boa tarde a todos. Para começar, é um código de ética que anda desvirtuado, né? Ele é aplicado justamente para o contrário, ele é aplicado na prática, muitas vezes, até na maioria das oportunidades hoje em dia, com um ato antiético, né? Para propagar a falta de ética, para propagar e premiar um jogador que finge que está machucado e vai recuperar a posse de bola. Então, olha, independentemente da opinião da pessoa, uma coisa que não dá para fazer é condenar o português, como alguns têm feito. Ele não defendeu o antijogo, ele não foi mal educado, ele não defendeu nada equivocado, ele mostrou uma opinião, ele ainda deixou claro o seguinte, Everton, olha, o juiz está lá para isso, o juiz vai tomar as decisões. Eu só acho o seguinte, tanto com relação ao que ele disse, tanto com relação ao que falou o Bruno Vicentim, eu acho que eles têm razão na maioria das colocações. Eu só tenho um pequeno reparo. Eu acho que não precisa ser uma coisa ou outra, devolver a bola sempre ou nunca. Eu acho que não precisa cair no extremo como eles estão anunciando que vai ser o caso do Cruzeiro. Eu acho que cabe avaliar na hora. Onde foi parar o senso de avaliação, o bom senso, a sensibilidade, a capacidade de entender ali no momento do jogo? Teve gente que não sabe do que você está falando, que às vezes não acompanhou a declaração do Portuga. Põe o Bento para falar aí e a gente segue nesse assunto.
a partir de agora, por uma questão de filosofia, e isso iremos comunicá-lo também aos jogadores e para que todos os nossos adversários o possam saber, a partir deste momento, o Cruzeiro, a equipa do Cruzeiro, não colocará a bola fora. Se a colocar por uma questão dos seus jogadores, não pretendemos que depois nos devolvam a bola. Mas também, quando o adversário a colocar, nós não a colocaremos fora. Está o árbitro para isso. É o árbitro que tem que apitar, é o árbitro que tem que analisar, é o árbitro que tem que parar o jogo. Para a diretoria dar todo o apoio ao nosso treinador, à filosofia dele. Achamos que é a filosofia correta e achamos que com essa filosofia que a gente vai conseguir sair desse momento incômodo que nem o Cruzeiro nem a torcida dele está acostumado. E acho que o grito que veio da arquibancada mostrou que o próprio torcedor concorda que tem uma grande diferença entre fair play e ser otário, né? Ó, tá brava aí. Antes de vir para cá, eu estava acompanhando a coletiva do Lugano. A enquete. Põe a enquete aqui para mim, ô Capiroto, rapidamente. Vamos ver a enquete aqui. Você concorda com o Paulo Bento a respeito da falta, entre aspas, do fair play? Tá aí, ó, vote no @os donos da bola MG. E deixando claro, eu até gostei que na enquete está entre aspas, então deixa claro que o Paulo Bento não está indo necessariamente contra algo ético. E a gente deixa claro, em muitos casos, a falta de ética é justamente utilizar essa coisa que foi combinada com a má-fé. Agora, eu estava falando aqui com o Panzi, em alguns momentos o adversário vai estar claramente prejudicado, todo quebrado lá do outro lado, você não vai devolver a bola. Esse que eu acho que é o pequeno detalhe que eu mudaria nessa decisão do Cruzeiro e nas declarações do Bruno Vicentim e do Paulo Bento. Na Band News eu concordo em boa parte com o que eles falaram. Eu só não acho que precisa ser radical. Nunca mais vamos devolver a bola. Eu acho que cabe uma avaliação, sim. Eu acho que dá para confiar na capacidade do ser humano de avaliar quando é uma cera e quando é um caso sério. Às vezes vai ter dúvida, às vezes é subjetivo, mas é melhor você errar às vezes do que você errar sempre que o cara está quebrado, porque você não vai devolver nunca. Então eu acho que o exagero é que pega um pouco. É que há lances e lances. Na maioria das vezes, quando há algum tipo de problema no lance, a gente nota que realmente aconteceu. Algo de mais sério. Aí você devolve a bola. Exatamente. Aí você devolve a bola. Então, agora, é difícil às vezes, né? Vai ser difícil às vezes saber, Dimara. Olhar, aconteceu um lance, de repente, ou até houve o choque, mas não para tanto, e os caras, o jeitinho brasileiro, cara, tá enraizado. Usar isso aí para prejudicar o adversário. É justamente o que eu estava colocando, só para completar o raciocínio de Mário. Vão existir os casos claros de cera. Aí você não devolve a bola. Casos claros de cera, você não devolve a bola. Casos claros em que o cara realmente está machucado, você devolve e faz a cortesia. Alguns no meio do caminho, realmente pode existir alguma injustiça, mas é melhor você errar em poucos do que você errar sempre que o cara está realmente machucado, porque você colocou como uma definição inflexível que você nunca vai devolver a bola. Entendeu? Então, eu não acho que a subjetividade deve servir como argumento para você devolver a bola nunca. Porque alguns casos vão ser subjetivos, mas alguns vão ser claramente, seria claramente com a contusão do cara. A hora que começou a confusão, olha lá, ó. Portuga foi pra cima, o Givanildo puxou a garrucha. Quando ele puxa a garrucha, não fica ninguém perto. Aí começou o bate-boca. Aí os jogadores do América chegaram no Portuga e começaram a questioná-lo. Aí começou a quizumba. O bate-boca não foi por isso. Foi por causa dos descontos. Foi porque o Givanildo reclamou que o Paulo Bento estava querendo apitar o jogo. Exatamente. Essa questão do fair play... Deixa eu só falar. Eu não vou nem emitir opinião. Mas estava dizendo que ele estava apitando o jogo, e também reclamando da cera. Sim. Esse negócio do fair play, gente, o Cruzeiro falou que não vai mais devolver, é simples. Os outros times também não vão devolver, ou seja, acabou o fair play em jogo do Cruzeiro. E foi isso que ele falou, né? Gostaria de ouvir. Avisando os adversários. Eu também não vi nada demais na declaração e acho que é duro, né, quando você é extremo nas coisas. Agora, já que é uma filosofia de trabalho dele, essa filosofia tem que ser aplicada a começar pelo Cruzeiro, né? Ou seja, o Cruzeiro também não pode fazer cera, o Cruzeiro também tem que se manter dessa forma. Quando for substituir e tiver, né, uma questão de tempo ali, vai ter que se segurar, mas porque o questionamento... Não falou exatamente, Mara, ele falou, o Cruzeiro não precisa. Tem que acabar de forma geral. Eu não estou dizendo que ele disse isso, cara. Eu estou dizendo que dentro você disse que não viu nada demais, mas foi uma declaração extremamente polêmica. Aí vamos chegar lá. O que eu acho disso? Eu acho que quando falta futebol, realmente esse tipo de declaração ganha outra proporção.
Talvez se o resultado do Cruzeiro fosse outro, se a situação dele na tabela fosse outra, se realmente o Cruzeiro tivesse apresentando fosse futebol mesmo, com contratação, com qualificação, esse tipo de declaração dele não ganharia o vulto que ganhou. Porque você chamaria atenção muito mais para o futebol jogado, muito mais para uma briga de cima da tabela, do que realmente pelo que está acontecendo. Eu acho que quando isso passa a chamar mais atenção do que o próprio futebol, é porque está faltando muita coisa. Quando isso chama a atenção de uma diretoria mais do que as contratações, mais do que acertar um time para um campeonato tão complicado como é esse, e tá vendo a torcida desesperada como a torcida está, aí eu acho que isso realmente chama mais atenção. Por isso que eu não senti, assim, não vi nada demais. Eu acho que se fosse num outro contexto, né, de um grande jogo, de um grande clássico, isso chamaria pouquíssima atenção. Só que chama atenção, eu acho que a polêmica está instalada, porque aqui no Brasil o treinador nunca disse isso. Não. Eles passam até por cima disso. Nunca disse isso. Então por isso eu vejo muita polêmica na declaração. E mesmo que você entenda que não há necessidade para tanto mimimi em cima de uma declaração, de certa forma, eu até no Twitter eu coloquei sem mimimi, eu estou com Portuga nessa e tal, mas tem às vezes a importância de dar uma contextualizada, dar uma relativizada, porque não há como você, de fato, saber em 100% das ações quais foram ou não desonestas. Vamos pegar um exemplo de um caso do próprio jogo do Cruzeiro, foi um pouquinho antes do Paulo Bento chegar. Aquele jogo quando o Delamore estava no comando, na Copa do Brasil, e que o Arrascaeta teve um choque com o adversário, fortíssimo. E o lance seguiu. Todo mundo no estádio ficou atônito. O lance seguiu porque os jogadores do Cruzeiro não viram e o Cruzeiro até fez o gol. Mas se os jogadores do Cruzeiro tivessem visto aquele lance, eles teriam parado. E teriam parado um contragolpe que seria bom para o próprio Cruzeiro em nome da preservação física do companheiro. Será que em lances assim não é de bom tom, não é legal o adversário ir lá e devolver a bola? Então, eu não acho que tem que criticar o Paulo Bento, não, essa celeuma em cima, ele foi muito ponderado. O que ele está dizendo, basicamente, e isso ele tem razão, é que o fair play foi desvirtuado. Ele está sendo usado em nome da cera e tal. Eu só acho que não precisa ser tão radical. E isso que você está falando, que é um assunto que está sendo discutido, eu estava vendo a coletiva do São Paulo de manhã e perguntaram para o Lugano sobre isso. Então, mesmo em outros lugares, não tinha nada a ver, perguntaram para o Lugano, e o Lugano defendeu o Paulo Bento. Porque é o que e usou o termo idiota. Do mesmo jeito que o Bruno Vicentinho falou, às vezes você devolve a bola e é o otário, o Lugano falou, muitas vezes a gente devolve a bola e é o idiota. E ele nem tinha visto a coletiva, ele não copiou. Então, o que eu estou querendo dizer assim, há essa sensação no mundo do futebol. Já que estão copiando tudo, porque agora, antes do jogo, tem uma cerimônia, né? O hino da Bahia, o hino nacional, Wesley Safadão, Roberta Miranda, hino do campeonato. Anitta, Michel Teló, e depois que o melão rola. Mas já que estão copiando tudo, jogador que faz cera também, lá na Europa, ele é extremamente vaiado. Às vezes até pelo torcedor do seu próprio time. Sim. E aqui... Eles gostam de futebol. E aqui isso acontece com frequência. O time tá uma vantagenzinha, já começa. O Brasil ontem ganhou de 2-0 do Panamá. Os caras demorando para bater lateral, como se fosse uma grande vantagem manter um resultado de 2-0 para cima do Paraná. Tinha que ter sido 12. Tão ruim que é o Panamá. O Paulo Bento, ele só externou uma coisa que todo mundo cobra há muito tempo. Imprensa, torcedor. Quantas vezes você já se pegou assistindo um jogo falando, pô, não devolve não, o cara tá fazendo cera. Aí vai lá e devolve, você fala, pô, não acredito que ele devolveu, perdeu um ataque por causa do cara que tá fazendo cera. Então, gente, e outra, ele deu uma entrevista e falou que o Cruzeiro não vai devolver, esperando que os outros não devolvam também. Ele não tá nem aí, ele não quer que devolva. Os adversários do então, Cruzeiro. Se o Cruzeiro não quer, ele tá, você é meu adversário, eu também não quero que você me devolva, não. Eu não vou devolver, você também não precisa. Posicionamento de filosofia, acabou. Ele está quase que propondo um novo combinado, né, Panzi? Um novo combinado no futebol, pelo menos dentro dos jogos do Cruzeiro. Eu concordo com o Panzi que é uma situação recente, que está todo mundo comentando. Não é exatamente novidade esse sentido de reclamar que o fair play foi desvirtuado. Mesmo na imprensa isso tem muito falado. Agora, polêmicas com relação ao fair play são mais antigas ainda, né? Vocês lembram na Copa de 98 com o Edmundo? Sim. O Edmundo, na final da Copa de 98, brigou, inclusive. O jogador foi o Rivaldo, ameaçou devolver. Ele não, deu um escândalo, falou pelo amor de Deus. Não foi só no final, não. Aliás, na Copa de 2002, se não estiver enganado, o Rivaldo também fingiu ter sido... Não, aquilo foi ridículo. Na bandeira de escanteio ficou lá caído. Não, o Rivaldo tomou... Isso que ele está falando, o Rivaldo tomou uma bolada na canela, colocou a mão no rosto, fingiu que caiu no rosto. Mas ali do Edmundo, primeiro que é década de 90 ainda, tem quase 20 anos. Então, para o pessoal ter noção,
que é uma coisa Discussão antiga. antiga, E segundo, que foi assim, muito veemente e foi claramente fair play. Não foi cera nem nada. Foi o Brasil querendo devolver a bola e o Edmundo não querendo. O Eduardo, um grande frequentador de redes sociais e tal, disse hoje no nosso grupo: temos que acabar com essas atitudes falcianes no futebol. Sensacional. Tem um recado para você. Muito bem, recado para você que financiou um veículo. Atenção, as prestações estão atrasadas e o banco está ameaçando tomar o seu bem. Calma. Dê um basta nos juros abusivos e nas cobranças indevidas. Faça já a revisão do seu financiamento. Pare de pagar juros abusivos e vire o jogo. Sabia que, dependendo da situação, você já poderia ter quitado o seu carro com descontos de até 80%? É isso mesmo. Seu veículo pode estar pago e você nem sabe. Não devolva seu carro sem antes ligar ou mandar o seu WhatsApp. Você também, está aqui os números, você também está devendo muito no cartão de crédito, estourou o limite do cheque especial. Esses contratos também podem conter juros abusivos e são passíveis de desconto. Não compre um carro e pague 2, meu amigo, minha amiga. Você já quitou seu veículo e quer saber se tem direito à restituição? Tem sim, meu amigo. Ligue agora para a Associação Mineira de Defesa do Consumidor e Trabalhador. Não compre um carro e pague 2, meu amigo. 2567-7608. 2567-7608. Ligue agora. Mas ligue mesmo. Olha, em Salvador o Atlético perdeu a chance de vencer o jogo, saiu na frente. Não é? A gente entende. Vamos com os melhores momentos aí, ô menino Capeta. Põe na tela aí os melhores momentos. Vamos com os melhores momentos aí. O Atlético teve a chance de matar o jogo mais uma vez. Até hoje o Henrique André colocou um post aí no Twitter, até de um estudo feito pelo Footstats, de que o Atlético e o Cruzeiro são os times que mais criam chances de gols no Campeonato Brasileiro. Ontem, Cruzeiro em primeiro, Atlético em segundo. Eu coloquei ontem. Eu não vi. Mas eu queria elogiar. Você desculpa, então você e o Henrique André. Tem problema. Ordem. O Henrique André fez uma matéria muito boa no jornal Hoje em Dia, esse final de semana, a respeito da crise na Dry World. Né? Então, um abraço para ele, que ficou boa. Ficou muito boa. Agora, mais uma vez, só pegando carona já no assunto, continuam especulando atrás de salário. E mais uma vez foi atrás, não tem nada atrasado não, nem para o Robinho. Ó, voltando a falar do jogo, o Atlético teve chance de matar, aí chegou o Patrick, como vocês criticam o Patrick? Mas quem não está jogando é o Robinho, Eduardo. É engraçado, e o semana Yuri, passada, né? O Yuri nada, o senhor até saiu, deixou o programa, quando eu falei, gente, tá na moda xingar o Patrick, falar mal dele, mas ele já fez muito mais pelo Atlético em 2016 do que Cleiton, Yuri, etc e tal. Aí você falou, parei. Mas é claro, você falou que ele não podia jogar na frente, e fez jogando à frente, mas onde você não gostaria que ele jogasse. O Patrick, assume seu erro. Criticar o Patrick. Assume seu erro. Criticar o Patrick, que é fraco tecnicamente, é fácil e tá na moda. Agora, criticar esses que chegaram e não estão rendendo uma vírgula do que ele já fez pelo Atlético esse ano, aí já fica cheio de dedo. Everton, o elenco do Atlético, o Aguirre, quando fazia o rodízio, cansou de dar mostras pra gente. Viúva do Aguirre. Não deixa eu falar. Cansou de dar mostras pra gente que o elenco do Atlético estava com problemas. Quantas vezes eu falei aqui? Problemas que ele trouxe. Quantas vezes eu falei aqui? Thiago e Ed Carlos não jogam no time do bairro. Gente, o Thiago bota a bola na frente, ele não pega ninguém. Ninguém. Os caras que chegaram, o Yuri, assim, em sã consciência, se fosse para amanhã o Atlético joga com o Fluminense. Aí tem Patrick ou Yuri para escalar na frente. Você escala quem? Hoje o Patrick, contra a sua vontade, hoje você criticou não. várias Há vezes. 3 meses. Mas você criticava, Eduardo. Everton, calma lá. O Patrick, toda vez que entra, mesmo fora de posição, e ele só joga fora de posição, e aí é criticado várias vezes com razão, mas os outros só jogam na posição. O senhor Cleiton só na posição, o senhor Yuri só na posição dele. Então, esse elenco do Atlético já vem dando mostras de deficiência há muito tempo. E está demorando. Claro que a gente tem que levar em conta que, gente, os desfalques do Atlético são grandes. São baita jogadores que fazem falta. Mas é o que tem aí. Não me preocupa o jogo mais contra o Vitória, que o Atlético empatou. É porque o próximo vai ser isso aí de novo. E agora perdeu o outro zagueiro, que é o Ed Carlos. Quarta-feira vai ser mais do mesmo. A culpa é de quem, Eduardo? É uma mistura. Entre diretoria... Planejamento mal feito. Sabia que ia ter a parada, que perderia os jogadores e tal. Mas fisicamente, ok, estava no currículo do Aguirre com o Pinhatares. Quando foram contratados, todo mundo questionava. Arrebentou o elenco do Inter. Tudo bem. Mas estão falando da parada agora de jogadores convocados. E só para terminar, eu continuo com a minha opinião. O Aguirre foi mandado embora do Atlético pelo Campeonato Mineiro.
Mas deixou uma herança maldita ou não, Dimar? Aliás, Deixou. a alteração, a saída do Pablo, estava bem no jogo, e a entrada do Urso. Bem Você acha lembrado. que teve alguma relação com o resultado ou não? Ah, A relação com o resultado foi principalmente o número de gols perdidos pelo Atlético mais uma vez. As duas coisas, os gols perdidos, porque você não tem esse homem de frente que o Marcelo já cobrou, e a própria substituição que foi ruim, né? O Atlético caiu muito depois Não, o Marcelo da errou substituição. na substituição. Errou mesmo. Panzi, mas é difícil também se acertar com tão poucas opções como é o caso do Atlético. Você tenta fazer qualquer coisa para melhorar a situação, você não tem nem noção do que o banco vai te dar, porque você não tem nem os caras que estão reagindo. O Yuri estava muito mal. Mas ele não devia ter sido escalado. Mas estava tão fácil de substituir. Ele não tinha que ter escalado. Mas a pergunta que eu preciso fazer é a seguinte. O Yuri foi o pior do ataque. Os jogadores são ruins ou os jogadores estão correndo errado? No caso do Yuri, pra mim é ruindade. Então, mesmo, peraí, porque então se quem esperou contratou? tanto de... Foi o Maluf? Não, eu Pois é, acho mas que quando ele ele contratou, contratou, eu acho que ele é uma decepção. Quando se contratou, a gente Olha o achou que era Thiago. bom. Eu acho que não é uma coisa nem outra. Eu acho que eles estão muito mal Por quê? no sentido amplo, não apenas correndo errado. Eles estão mal tecnicamente. Mas eles não são ruins. fisicamente. Eles estão ruins. O Yuri, eu acho que é ruim. nesse lado técnico mesmo. O Yuri ficou um tempo no exterior, em centros que a gente acompanha pouco. A gente não sabe como é que ele foi lá, mas no Botafogo ele se mostrou um jogador promissor, consistente e bom tecnicamente. Né? Ninguém está falando que era um craque, uma sumidade, não era isso. Mas ele não era isso, não. Vamos Ele falar a perdeu verdade. Ele no muito. Botafogo, Ele tá ele não sentindo demais. tropeçava na O bola. Patrick Tá sentindo questionava-se. Ele fez no Botafogo Questionava-se também. num Tá futuro, sentindo num passado recente, questionava-se a qualidade técnica do Patrick. Mas Sim. Hoje, Muito. nós já estamos falando, nós não, vou falar por mim que o Eduardo me perguntou, de escalar o Patrick e deixar o Yuri na Mas a vaga. qualidade técnica do Patrick continua sendo baixa. Pois é, mas aí porque que a tá. do Yuri é mais baixa Mas ele ainda. se entrega Mas muito então mais, quem gente. contrata tá errado, gente. Acabei de falar. Ô, Everton, mas a gente não achou, e até pelo respaldo que o Yuri tinha de outras situações, que seria tão ruim assim, até porque ele veio pro banco para uma reposição Gente, quem de é que tá jogador. jogando desse time do Atlético? Mas, então, Quem é que tá jogando mas pra ele cacete? virou Você olha e fala, titular e ficou com as nossa, circunstâncias. mas tá Ninguém. jogando demais. O Douglas Santos estava muito bem, infelizmente Sim, mas aí é seleção. teve que sair. É. São poucos os jogadores mesmo. Pois é, então, Mas até então o porque- problema. até Aí, porque- aí vem o Eduardo me dizer que não. O Aguirre não conseguiu fazer esse tipo de jogar, gente. Everton, eu acho que O time continua não jogando. Pois é que eu tô te falando. Herança maldita também. Eu acho que é uma Vamos mistura esperar, de duas vamos coisas nesse momento, que torna a análise mais complexa. Primeiro, fácil culpar um é só. uma quantidade muito grande de desfalques e de desfalques muito qualificados. Quantidade e qualidade dos desfalques. Né? Claro que tem relação, mas Claro não pode que tem ser relação. só isso. Né? Não, mas o que eu digo assim, como o time está muito desfalcado, aí toda rodada volta um ou perde mais um. Então, até a sequência é atrapalhada. Também tem esse gradiente. Né? E a segunda questão, muitos jogadores que vieram para jogar com frequência, não para serem titulares imediatamente, mas para jogar com frequência, bons reservas, tipo Yuri e Cleiton, não estão jogando bem. Então é uma soma dessas duas coisas. Vários titulares fora o tempo todo, e esses reservas imediatos, que a gente tinha uma expectativa, principalmente com relação ao Cleiton, mas num grau menor, uma boa expectativa com relação ao Yuri também, eles estão mal. E só um acréscimo aí com relação ao Patrick. Todo mundo coloca no mesmo balaio quando o Patrick não joga de lateral do meio para frente. Ontem ele jogou numa posição nova durante boa parte do jogo. Ontem ele jogou de armador. Né? Porque quando fala do Patrick do meio para frente, na maior parte do tempo era 4-2-3-1 e ele pelo um dos dois lados, que não era nenhum atacante, por isso que eu passei o sistema, era um meio atacante pelo lado. Esse homem de beirada do futebol moderno. Um cara que joga mais avançado, mas que ataca e volta para acompanhar. Essa era a função do Patrick, que o povo chamava de atacante. Ontem ele jogou, no começo do jogo, boa parte do jogo, no 4-2-3-1, pelo centro. Que é a função do Casares, do Dato, que é do jogador de cadência, que é do jogador... Sabe uma coisa que me incomoda? Quando não existe critério em críticas. O que eu quero dizer com isso? Se o Patrick joga mal, é criticado. Se o Yuri joga mal, é criticado. Se o Carlos arrebenta no treino, mas não vai bem no jogo, ele é criticado. O leão de treino, não estou falando especificamente que o Carlos seja, tá, pessoal? Estou dando um exemplo. Se o Vitor, no treino, pega tudo e erra no jogo, ele é criticado. Mas o Aguirre não pode criticar.
Quem critica o Aguirre está errado. Não, porque o Aguirre não pode ser criticado. Porque nos treinos ele arrebentava. Mas tudo isso aí Mas é nos jogos não adianta. Fala isso? Você, não estou falando, não estou jogando em direto para vocês. O Aguirre eu tô falando, escalou o Casares, gente. Isso é de uma burrice fora do normal. Pois é, mas Ele aí que foi tá. muito mal. Então faltou, Isso é uma burrice uruguaia. então faltou clareza mal. no motivo de não ter escalado. Aliás, o inseto que foi picou o erro Robinho, dele. que inseto foi esse, Foi um cara? erro monstro do Ele foi Aguirre. picado por uma tartaruga, que não é um inseto. Mas aí é um departamento Maldito. médico Que do inseto Atlético. que é esse, Mas o cara? departamento buraco. médico do Atlético Você chancelou. tá louco? O Fez um inseto picou o buraco, Robinho, tirei do jogo. O O DM é Casares mentiroso? dá um furum, uma erisipela na perna. E aí, sabe o que acontece? O DM é Não mentiroso? fica claro, as coisas não ficam claras. Aí abre especulação. Aí o cara Claro, começa a falar, todo mundo tem que responder. a culpa é da Drywood que atrasou o salário. Eu enchi tanto o saco da doutora Marisa, advogada do Robinho, que esse negócio de atraso de salário, cara, meu filho não está atrasado. Não, isso Eu estou não é emitindo nota porque o com dele é o antecedência. siso, né? Para de Foi encher o saco. Falei, não, não sou eu. É o Eduardo Panz que mandou. Xinga ele. Eu tô as culpas. A culpa você de fez tudo, o seu Eduardo. trabalho de apuração Agora eu não entendo. Por que as coisas não são claras? O Robinho está machucado, O dente não sim, está? a gente ficou Qual o sabendo problema? Não se depois, deu né? nada no exame, tá? Aí não, ele não vai jogar porque vai preparar. Então o departamento médico do Atlético é mentiroso? Não. É que o grande problema é esse. Você criticar alguns e não... Como é que você critica o Patrick, que está se matando para resolver o problema? E não pode criticar o Vitor, que erra. Não mas pode criticar ele o foi Robinho. criticado, Não pode Ele criticar foi o Aguirre, criticado. que passou pelo Atlético e deixou uma Cara, herança maldita. O Patrick O não. Vitor. O Vitor foi Aguirre, criticado. a gente falou do Vitor aqui, e outro que tem que ser criticado também é o Carlinhos Neves. Não, Sim. não pode jogar só nas costas do Pinhantares, que já foi embora, não. Porque o Carlinhos Neves, volta a repetir, no A início do ano falou... explicação dele ontem foi nada, vou né? estar no campo, eu não vou sair do campo, porque o campo é a minha essência, eu não sou de ficar O seu chefe, Eduardo, deixa eu te Eu não contar uma lembro dessa coisa. entrevista. Às vezes passa despercebido algumas coisas, mesmo com uma supervisão em cima. O Genta que trabalha aqui, que é o nosso o capiroto, trabalhava numa fábrica de refrigerantes, no interior aí. Botou botou uma barata dentro da garrafa do refrigerante. Passou, cara. Alguém descobriu, foi lá, mandou ele embora e o chefe dele não ficou com a culpa era dele. Entendeu? Então, vocês ficam num negócio que não pode criticar o Aguirre. Mas vocês eu não, acho desculpa, que vocês não. Não pode, não é herança maldita, não pode criticar o Aguirre. Pode sim. Claro que A passagem pode, dele pelo Atlético foi péssima. Não ganhou nada, arrebentou com o grupo e não tem um time. E no meu Qual o caso, time do pelo menos, é algo que eu falo desde o ano passado. Eu não teria trazido o Aguirre, mais do que não, isso. falei aqui. Eu não enxergo essa sofisticação tática na prática que muita gente gosta de arrotar por aí que ele tem. Ele pode parecer bonitinho no discurso, mas não é só no Atlético. Eu nunca vi, nem no Peñarol, nem no Inter, nem no Atlético, o time dele com... Nossa, já está envolvendo o adversário. Controle de jogo, hein? A posse de bola o tempo todo. Triangulações. A gente foi unanimidade aqui e não trazia o Aguirre. A gente foi unanimidade quando contratou o Aguirre. Olha, não era o nosso treinador. Mas eu já discordo de vocês achar que foi um desastre a passagem dele pelo Atlético. O Aguirre foi avaliado única e exclusivamente pelo Campeonato Mineiro do Atlético. Ponto. Não, pela Libertadores também. Libertadores. Põe aqui o Twitter na tela, aqui, Libertadores não menino foi ruim, Capeta, por gentileza. Mal, escalou mal. Libertadores também, O Thales também. está dizendo. Patrick é ruim demais. Ele participa de todas as jogadas, estraga 99% e acerta 1%. Ontem não, né? Ontem não. Talvez se não fosse por ele, o grande Thaleson, um pontinho de ontem não teria Sabe vindo. qual que é a qualidade Deixa eu mandar um abraço. do Corta Patrick? Eduardo Panz. É que ele participa de todas. Ele está buscando o jogo, ele não se esconde. Não, mas ele tem Ele razão. vai daqui mandar. Alguém me deixou esse recado aqui há mais ou menos uns 90 dias, mas eu achei hoje no bolso do paletó e vou mandar. O Isaltino Mendes Amaral, que é um senhor atleticano, fanático, conheci alguém no shopping, diz que assiste todos os dias, se alguém me deu esse recado há uns 90 dias, estou passando com atraso, mas estamos aqui. Ó. Isaltino Mendes Amaral, atleticano, muito obrigado pela audiência. Eu vou mandar um recado rápido para você de casa. Preste atenção, preste atenção. Pessoal, vem pra cá, preste atenção nesse recado. Você que tem cãibras, varizes, dores nas pernas, dormência, sofre com dores nas costas, dores de coluna, acorda cansado todos os dias, acorda e parece que não dormiu absolutamente nada, você precisa conhecer o Colchão Oriental J2000. É impressionante quanto o colchão é bom. Ninguém volta para reclamar. Possui tecnologia capaz de melhorar a postura do seu corpo enquanto você dorme. Tem as versões, mas em conta que você... Cabe no orçamento de qualquer um que está assistindo, os donos da bola, né? Lembrando que pensionistas,
aposentados, tem facilidade no pagamento e tem esse aqui com controle remoto. Você dorme sendo massageado e acorda sendo massageado. Agende uma visita com a Oriental J2000, ela vai mandar um especialista até a sua casa, sem compromisso, pessoal, para explicar todos os benefícios deste fantástico colchão. Ligue agora, 0800 038 2000, 0800 038 2000, Oriental J2000.